Boa noite, irmãos. Graça e paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo a cada um de vocês. É um prazer imenso, estarmos reunidos em torno da Palavra de Deus para podermos aprendermos do Senhor através da sua palavra, uma palavra viva e eficaz, penetrante, com uma espada de dois gumes, que penetra até a nossa divisão, alma, juntas e medula, e é apta para discernir o nosso pensamento e intenção do nosso coração. Palavra proveitosa para ensinar, para corrigir, para redarguir e para instruir em justiça, para que cada cristão, cada homem, cada mulher de Deus possa ser instruído, habilitado para toda a boa obra. Vamos meditar um pouco nesta noite, diante de um ensinamento, de uma aplicação que Paulo faz aos irmãos. Vamos ler Romanos capítulo 5, a partir do versículo 1 até o versículo 5, onde Paulo aqui aborda o assunto da salvação, da justificação. Paulo também aborda o assunto de termos uma paz que vem da parte de Deus, através de Cristo Jesus. E do versículo 3 até o versículo 5, nós temos aqui uma aplicação esplendorosa e importante para as nossas vidas. Versículo 1, Paulo inicia dizendo aos irmãos: tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui Paulo está falando acerca da salvação, porque ele diz, sendo, pois, justificado pela fé. A Bíblia diz, pela graça sois salvos e por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras, das ações do homem, para que ele não possa se gloriar, se exaltar, dizer que alcançou a justificação por meio das obras. Mas aqui Paulo diz, sendo, pois, justificado pela fé, pela confiança, crendo em Deus. Jesus disse, credes em Deus e credes também em mim. Nós somos inocentados, absolvidos, perdoados. Tivemos os nossos pecados remidos. Aqui Paulo diz que nós fomos tornados justos e, como a Bíblia declara, santos pela fé. Nós temos paz com Deus. Passamos a ter novamente com Deus harmonia. Fomos reconciliados com Deus. Passamos a ter união, afinidade. Passamos a ter entendimento com Deus e até termos amizade de Deus, a tornarmos amigos de Deus, poder falar com Deus, ouvir a Deus, poder sentir a presença de Deus em nossas vidas. Então, sendo, pois, justificado pela fé, nós temos paz com Deus. A paz também quer dizer calma, tranquilidade, sossego, equilíbrio, serenidade. Então nós temos paz com Deus e tudo isso por meio do Senhor Jesus Cristo, como a Bíblia chama de o príncipe da paz. No Evangelho de João, capítulo 14, Jesus também diz, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Então uma paz com Deus, uma paz de Deus, uma paz de Cristo que Ele nos dá e que nós temos. Mas aqui no versículo 2 ele diz, pelo qual também temos entrado pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Pelo qual também temos entrado, temos o acesso pela fé, a graça de Deus, o favor de Deus que nós não merecemos, mas Ele nos dá. A sua misericórdia, o seu amor e a sua compaixão. E aqui Paulo menciona a graça da salvação que nós temos acesso pela fé. E nela estamos firmes. E nela nós estamos solidificados. E nela nós estamos presos, ligados, Nela nós temos confiança, nós temos convicção, nós temos certeza da salvação, certeza da vida eterna. Então ele diz, pela qual também temos entrada pela fé, a esta graça, a graça da salvação, a graça dos favores de Deus, do socorro, da ajuda,
do auxílio, do sustento, da força que vem do Senhor, na qual estamos firmes e nos gloriamos, né? Nós nos alegramos, nós bendizemos nessa graça da qual nós louvamos sempre a Deus, porque a Bíblia diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Então, nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Estamos aguardando, estamos esperando, vivendo uma expectativa, né, da vida eterna, de estarmos perante Deus. Mas a partir do versículo 3 até o versículo 5, podemos ter aqui uma aplicação em nossas vidas do ensinamento daquilo que Paulo está dizendo, porque ele diz que além da alegria da salvação, além de nos gloriarmos pela fé a esta graça a qual nós esperamos, ele diz, não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Paulo está dizendo que nós também nos alegramos, né, no momento de adversidade, no momento de luta, no momento de dor, no momento de angústia, de aflição, no momento dos dias maus, das coisas ruins, das notícias ruins, quando tudo não vai bem, quando tudo parece ser contrário. Aqui Paulo está dizendo que nós também nos alegramos nesse momento. Não parece ser incoerência, porque o próprio Senhor Jesus Cristo, ele nos diz que nós devemos buscar a Ele. Vinde a mim, os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, para as vossas vidas. Porque Jesus disse que nesse mundo teríamos aflições, mas deveríamos ter bom ânimo, né? Nos animarmos, né? E aqui Paulo fala que nós nos gloriamos ou nos alegramos nas tribulações, sabendo que o momento de tribulação, ele produz em nós paciência, ele gera, cria em nós, ele faz-nos ser muito mais paciente, nos faz estar calmos, tranquilos, nos faz estar com equilíbrio, nos faz ser uma pessoa serena, nos faz agir com mansidão, com temperança, com longanimidade no momento da tribulação, da adversidade. Então ele diz que produz em nós a paciência. E depois da paciência que produz, ele produz a experiência, a vivência que nós temos no momento da tribulação, o conhecimento, né? A compreensão, a noção, agir com discernimento, agir de maneira equilibrada diante das situações e adversidades, não entrar em desespero, não ficar inquieto, não perder esta paz que nós temos com Deus diante de um mundo tão atribulado. Então ele diz que a paciência produz a experiência, e a experiência nos leva à esperança, nos leva a viver pela fé, nos leva a viver confiando, nos leva a viver crendo em Deus, aguardando em Deus, esperando em Deus. No versículo 5 ele diz que esta esperança, essa fé que nós temos, ela não traz confusão, não nos deixa desorientado, não nos deixa com dúvida, não nos deixa equivocado, sem ter certeza, convicção do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Salvador, e que faz parte da nossa vida. Por isso ele diz que a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ele foi despejado, colocado de maneira transbordante em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Aonde podemos ver o contexto desse versículo, onde diz que o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Vamos ler Efésios capítulo 1, versículo 13. Efésios capítulo 1, versículo 13 diz: em quem também vós que estáis depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e tendo nele crido, foste selados com o Espírito Santo da promessa. Depois de ouvir o evangelho da verdade,
a palavra da salvação. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai estar ao Pai senão por mim. Conhecereis essa verdade vos libertará. Em quem também vós que estáis depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, foste selado, foste autenticado, fostes marcado, fostes firmado com o Espírito Santo da promessa, a promessa da vida eterna, a promessa da paz de Deus, a promessa do socorro, do auxílio, da ajuda, da força que vem de Deus. Evangelho de João, capítulo 14. Vamos ler a partir do versículo 15 até o versículo 17. João, capítulo 14, versículo 15 até o versículo 17. Diz assim: se me amais, guardais os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece, mas vós o conhece, porque habita convosco e estará em vós. Aqui as palavras do Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de João, quando ele diz que se nós o amamos, nós guardamos os seus mandamentos, guardamos a sua palavra, guardamos as suas promessas. E o que aqui ele diz em nos prometer? É que ele rogou ao Pai que o Pai nos enviasse um Consolador para que fique conosco para sempre. Um Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque ainda não recebeu Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Porque não vê e nem o conhece. Mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então nós conhecemos, irmãos, esse Espírito Santo de Deus que habita em nossas vidas e que faz parte das nossas vidas. E Jesus disse que Ele está conosco para sempre. Nós vamos concluir lendo mais um versículo, lá em Filipenses capítulo 4, versículo 7. Filipenses capítulo 4, versículo 7. Aqui Paulo falando com os irmãos de Filipenses. Ele disse da seguinte maneira: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Essa paz de Deus que nós temos através da fé, depois de termos sido justificados, inocentados, libertados dos nossos pecados. Ele diz que a paz de Deus que excede todo o entendimento, que está acima de toda a compreensão, todo o entendimento, todo o conhecimento, toda a sabedoria humana. Ela guardará os vossos corações, ou ela guardará os nossos corações. Ela conservará, preservará, manterá seguro, firme os nossos corações e os nossos sentimentos em Cristo Jesus. O príncipe da paz, aquele que nos deixou a paz que o mundo não pode dar, a paz que o mundo não pode oferecer, a paz que o mundo hoje não tem e de qual o mundo precisa. A paz que há em Cristo Jesus. Que realmente, irmãos, possamos continuar orando, clamando e pedindo a Deus para que muitos possam buscar essa paz, possam conhecer a verdade, possam ter um encontro com Jesus, possam ser justificados pela fé em Cristo e ter paz com Deus, ter essa paz em suas vidas. E nós que já conhecemos, nós que temos a paz que vem de Deus, a paz que vem de Cristo, a paz que vem pela ação do Espírito Santo de Deus, que nos consola, que nos acalma, que nos tranquiliza nos momentos das adversidades. O Espírito Santo que a Bíblia diz que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É aquele que nos traz a eterna tranquilidade e serenidade. Que a graça, a misericórdia e o amor de Deus continuem em nossas vidas.
e que cada dia possamos estar firmes, constante e perseverante nessa fé que há em Cristo Jesus, confiando em Deus. Uma boa noite a cada um de vocês, uma boa semana e que Deus continue nos guardando, nos protegendo e nos preservando em fé nele, em Cristo e na ação do seu Santo Espírito. Amém?